Uma boa noite a todos, estamos iniciando o programa Algo a Mais desta terça-feira. Hoje o nosso assunto, um assunto bacana trazido pelo Prana Energia Vital, é o equinócio de primavera. Então, pessoal, vamos estar por dentro de como funciona todos os 21 dias, a questão da preparação, como nós estávamos no inverno, como nós vamos chegar na primavera. Então, tudo isso vai ser abordado pela Julie, pela Bruna do Prana, juntamente com a Aline Guilherme Abruzzi, que é nutricionista lá de Veranópolis e vai trazer muitas informações para nós. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso programa, o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, a Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença, a Kiron, Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, além de outras ofertas de outros tipos de cursos, então procura a Kiron. E o RP Mercados, com horários especiais para poder te atender de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. E a Objetivo Ambientes Planejados, uma esquina linda próxima aos bombeiros aqui em Nova Prata. Na Pocidino de Araújo você encontra a Objetivo com móveis, decorações, tudo para tua casa ficar linda, então passa na Objetivo. Pessoal, gostaria também de deixar um recadinho aqui que é muito importante para a próxima quinta-feira. É um convite onde a OAB daqui de Nova Prata está fazendo para pais, professores, advogados, líderes comunitários para participar da palestra de crimes virtuais e os impactos psicológicos da internet na criança e adolescente, no dia 26 de agosto, próxima quinta-feira, às 19 horas, no auditório do Centro Empresarial Vicêncio Paludo. Para se inscrever, basta você acessar a página da Conecta Mais TV no Facebook ou Instagram, onde estaremos disponibilizando o link para realizar a inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. O evento também será transmitido ao vivo pela Conecta Mais TV. Então, pessoal, para quem não tiver a oportunidade de estar presente nesse evento, nós convidamos para que assista, acompanhe pela Conecta Mais na próxima quinta-feira, às 19 horas. É um evento muito importante, é bacana para que todos nós estejamos a par. Aqui a gente fala sobre crianças e adolescentes, mas a gente sabe que tem muitas dicas para qualquer idade, porque a gente sabe que crimes virtuais é o que mais está acontecendo no momento. Então, é isso aí. Pessoal, agora eu vou dar as minhas boas-vindas às meninas que estão aqui comigo no estúdio, a Júlia, a Aline, Bruna, sejam muito bem-vindas, fico muito feliz em tê-las aqui numa sexta-feira. E as sextas são muito boas com o Prana. Julie, boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, ainda mais agora falando desse equinócio, né? Então, acho que as pessoas que olharam a chamada, né, equinócio de primavera, o que será que o Prana está trazendo junto com uma nutricionista que a Aline hoje veio nos acompanhar? Então, o que é esse equinócio? Quando a gente passa a observar a natureza, assim como os nossos ancestrais, né? Eles se baseavam por esse processo da natureza para plantar, para colher, para armazenar os grãos para a próxima plantação. E tudo isso, com o tempo, a gente foi deixando de lado, né? Porque começaram a vir os industrializados, é muito mais prático, é mais fácil, eu chego lá, compro, faço e deu. Mas essa mística, esse processo de olhar, né, para esse equinócio, para os 2 equinócios que nós temos, né, que aconteceu lá em março e agora que vai acontecer em setembro. O que a gente faz com todo esse material, com essa riqueza? A gente passa a olhar a natureza e perceber o quanto esse processo externo está aqui dentro também. Então, quando a gente olhava, vamos voltar ali para o outono e para o inverno, nós estávamos em casa, quietinhos,
na frente do fogão, fazendo uma comidinha mais quentinha. Esse também foi o processo que aconteceu no inconsciente coletivo. Quando a gente olhou para fora e os passarinhos estavam mais quietinhos, as plantas estavam mais introspectivas. Isso também remete âncoras no nosso inconsciente. Nós também estávamos mais introspectivos no outono e no inverno. E agora, com a chegada da primavera, como que eu me manifesto para sair, para expandir? Então eu pego tudo isso, todo esse olhar amoroso que eu tive no outono e no inverno, para organizar as minhas sementes, preparar o meu solo pessoal e plantar. E ver essa germinação, esse processo acontecer. É isso aí, então vamos sair da hibernação. Vamos sair da hibernação. É isso aí, coisa boa. Não, ter toda essa noção de todo o movimento, porque a gente acaba falando, poxa, é um movimento onde a gente sai realmente, como tu falaste, da questão de estar dentro de casa e querer ficar mais aconchegante, né? Então, num lugar mais aconchegante e tudo mais. E agora sim, vamos ver como vai ser essa preparação. E Bruna, uma boa noite para ti. Boa noite, Laura. Boa noite ao pessoal de casa. É um prazer estarmos aqui, né, novamente com esse conteúdo do equinócio, trazendo hoje, né, unindo a ciência com a Aline e a espiritualidade com o prana. Vamos adentrar aí esse caminho do autoconhecimento, porque o equinócio ele é um movimento de autoconhecimento como tudo na nossa vida, né? Porém aqui a gente tem dias em que a gente se volta realmente ao despertar de consciência. Bacana, Bruna. E agora eu quero que a Aline se apresente para o pessoal de casa, que as meninas do Prana já vêm há várias sextas-feiras, né? Freguês. E a Aline hoje está aqui para ajudar isso aí, nesse entendimento quanto a toda essa mudança, inclusive física, que nós temos, né? Perfeito. Boa noite, Laura. Também obrigada às meninas pelo convite. Boa noite, pessoal de casa. Então, qual é a ideia, né, de hoje vir uma nutricionista e respaldar um pouquinho tudo isso que elas vão contar aqui hoje? Então, a ideia desse movimento todo que a Júlia estava nos explicando tem todo esse lado místico que é muito lindo, mas também tem um lado que a gente pode se basear mais nele, que é o lado, né, da ciência, da nutrição, e como que isso também pode me fazer bem fisicamente e não só espiritualmente. Então, nesse sentido, a gente consegue juntar o físico, o material, o espiritual, para ter um completo entendimento do ser, né? E nisso que a Júlia estava explicando um pouquinho, então, da gente sair desse ninho que a gente estava e agora se abrir para a primavera, e com o nosso corpo, como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente pode pensar, como é que eu vou preparar o meu corpo para, né, se eu comi muita coisa gordurosa, muita coisa calórica no inverno, porque a gente tem vontade de mais caloria, tem necessidade, inclusive, o nosso metabolismo, ele fica mais acelerado no inverno para que eu possa esquentar o meu corpo, né? Ainda mais aqui na nossa região. Então, eu ingeri mais alimentos, muitas vezes ingeri mais alimento até industrializado, pela facilidade, e aí como é que eu posso agora, né, ajudar o meu corpo a, quem sabe, fazer uma espécie de limpeza disso tudo e estar preparado para a nova estação? Com certeza, e muito bem colocado, porque às vezes a gente diz, vamos nos preparar então pro verão, né? Porque a ideia é essa, mas o sentido na realidade é outro, é poder fazer toda essa, talvez, desintoxicação, alguma coisa que possa ter, porque realmente, Aline, é uma situação inverno. Eu digo, bom, todos veem que eu realmente eu consumo uma forte, como se fala, os alimentos mais fortes, assim. Eu gosto muito. A gente no inverno, poxa, aquela massa, aquela sopinha, aquela coisa. É uma necessidade biológica, isso, Laura. Não é só, é guloso, né? Sim. Não é só isso, não. O corpo pede mais energia para poder gerar mais calor. Então, sim, é normal que a gente consuma mais, que consumamos mais energia no inverno. O problema é quando tem um desequilíbrio, né? Sim. Eu gasto muito menos, consumo muito mais e não dou conta. Mas a gente agora, né, pensando em desintoxicação, o nosso corpo já é muito bom em fazer isso. O nosso fígado, né, ele dá conta disso tudo, desde que a gente dê suporte a ele para isso, né? Certo. Então, se eu tiver o consumo correto de minerais, excluir os alimentos que não me fazem bem na fase do remover, então tem todo um planejamento dietético para isso, com certeza eu vou conseguir acelerar essas minhas funções. E imagina que interessante se eu conseguir fazer isso em conjunto com a mente.
Maravilha. né? Então é o casamento perfeito. Pois é, e Julie, dentro de todo esse trabalho, então, que muito bem colocado pela Aline, é a questão de fazer um acompanhamento geral, porque tudo começa também no nosso sentir, para que a gente possa ter força para fazer todo o resto. Então, como tu vê todo esse, que tu já começasse dando uma palhinha, mas como a gente pode ver realmente esse movimento? Tem uma imagem, Doug, que é do Yin e do Yang. Se tu puder colocar para nós. Ali tem uma parte onde fala das duas energias. O planeta Terra, ele é dual. Tudo tem o positivo e tem o negativo. E não o negativo de uma forma baixa ou menos importante que o positivo, mas sim por essa polaridade. Um não vive sem o outro, né? Então, ali eu fiz um comparativo. Então, enquanto nós temos o Sol, nós temos a Lua, o verão, o inverno e, assim, várias energias complementares. Um não fica sem o outro, né? Isso é a vida na Terra. Quando nós falamos de equinócio, é isso, é esse equilíbrio que há entre luz e sombra, nesse exato momento na Terra. Isso se forma um portal perante o misticismo, né? Então, de que forma eu, matéria, eu, corpo, aonde existe a minha alma, aonde existe a minha mente e outros corpos sutis, como eu organizo tudo isso para essa entrada desse portal? Como é que eu entro nesse portal? Como é que eu me purifico, assim como a Aline disse? Eu uso o que é natural do meu ser, o meu fígado, todo o meu sistema digestivo, ok? Mas como que eu também libero as questões da minha mente e do meu espírito para essa passagem? Então me diz, quando tu falas sobre sobrecarga dentro do nosso organismo e intestino e fígado, enfim, como a gente pode fazer esse entendimento, Julie? Porque tem muita ligação a nossa questão espiritual com a nossa saúde. Sim. Né? Enquanto a gente estava no outono e no inverno, os órgãos responsáveis... isso é muito da medicina chinesa, né? Gosto bastante da Ayurveda também. O que acontece? No outono e no inverno, nós temos o movimento do coração e do pulmão. Então, pode ver, no inverno, aquela tosse, a questão pulmonar, respiratória, é o que a gente tem que olhar melhor. Deixa eu tomar mais vitamina C, deixa eu me proteger, porque são os órgãos que vão ter mais debilidade nesse período. É um momento mais né? Onde eu estou na introspecção. Agora, quando eu chego para a primavera, é para o mundo externo que eu vou, é yang, é mais masculino, então é mais para fora. E aí sim eu tenho o fígado, eu tenho a vesícula, que são esses órgãos aonde eu tenho que olhar melhor. Bacana, quando a gente pensa nessa situação, a gente pensa em aliviar esses órgãos também, porque eles vêm com uma sobrecarga por, às vezes, excessos do inverno. Exato. Né? E como a gente pode... Agora, vamos tentar juntar, Aline, com esses órgãos, existem alguns alimentos que podem estar auxiliando para facilitar esse movimento do nosso corpo? O fígado, por exemplo, né, o sabor amargo, ele nos ajuda nesse processo, então os chazinhos mais amargos. E como o fígado é um órgão yang, pensando na medicina chinesa, né? Claro. Então ele é um órgão que eu consigo acalmar ele quando eu consumo mais alimentos frios. E aí, então, a gente pode entrar com bastante alimentos crus, com saladas, e aí também eu consigo, né, aquietar esse fígado. Se eu ficar colocando mais lenha na fogueira, né, como eu fazia no inverno, eu vou ter mais sintomas de raiva, de explosão, que são os sintomas que são ligados na medicina chinesa também ao fígado. E no inverno, até a Julie estava nos citando a vitamina C. Por que a gente tem laranja, bergamota, limão disponíveis no inverno, né? Porque é o período correto que a gente deve consumir eles. Então, isso que as gurias trazem, poder parar, observar o que está disponível também no momento. Se eu só observar a natureza e tentar seguir ela, eu já vou ter feito, né, uma boa parte pelo meu físico, pelo meu mental. Mas a gente tem a facilidade de poder ir ao mercado e comprar a fruta que não é dessa época, que veio importada lá de não sei onde. Ela não vai chegar aqui com a mesma quantidade de vitamina que eu teria se eu for consumir uma fruta do produtor aqui próximo e talvez com menos quantidade também de agrotóxico, de tantas outras questões. Com certeza. Olha o que é lindo isso, né? A gente percebeu quanto
o olhar para fora e observar os cenários faz esse vínculo essa conexão com o nosso inconsciente. Se tu olhou para fora, o teu pé de bergamota tá caindo. Poxa, que eu vou comprar, né? Por que eu vou comprar uma fruta que não é da época, que viajou quilômetros? Veio perdendo nutriente e não é que não é adequado, né? As frutas são adequadas, mas que não é o melhor que eu precisaria para aquele momento. Não, e eu achei o máximo observar. Porque para quem pode, para quem tem um pomar, para quem tem, às vezes, as frutas disponíveis, a gente vai lá e a gente compra aquela outra fruta porque ela é diferente, ela veio de não sei aonde e ainda por cima ela tá fora da época dela. Então ela foi produzida de uma forma, então ela tem uma mudança aí para poder ser produzida nesta época. Então, como é legal, como é bacana, uma dica super importante. Poxa, vamos olhar para o nosso quintal, né? Exatamente. E eu queria passar para a Bru, para a gente falar da questão do jejum, Bru. Então, como que a gente consegue fazer esse processo do alimentar e do não se alimentar? Pois então, entrando na parte dos hábitos, né? A gente tem o hábito de estar sempre ingerindo, de sempre estar abastecendo o nosso corpo. E aí, nesse abastecer o nosso corpo, nós não abastecemos somente de alimentos, né? A gente vai abastecendo de emoções, de sentimentos, de sensações. E aí, quando a gente faz um jejum, consequentemente, nós limpamos o nosso corpo físico, mas nós também preparamos o nosso corpo espiritual e emocional, porque a gente vai liberando tudo isso que tá aí. Pense só, a gente vai acumulando, né? A gente vai alimentando, colocando para dentro. Chega um momento em que a gente precisa trazer esse detox, essa limpeza. E aí entra o jejum. E aí a Aline pode até nos explicar um pouquinho mais sobre essa questão científica do jejum, né? Porque eu falo de um jejum numa questão espiritual, onde a gente tem um jejum para que eu possa ter uma meditação melhor, para que eu possa ter um nível de concentração diferente, porque aí o meu corpo ele não vai estar utilizando da energia para a digestão. Ele vai estar utilizando dessa energia para essa concentração com os nossos chakras superiores, porque quando nós nos alimentamos, nós ativamos os nossos chakras inferiores, que são os nossos chakras de conexão com a terra. Quando a gente vai limpando o nosso corpo e soltando tudo isso, a gente vai trabalhando os nossos chakras superiores, né? Do coração, do cardíaco para cima, e aí isso traz uma elevação espiritual. E aí o jejum ele serve para isso, né? Dentro da espiritualidade, para que a gente possa se aprofundar no autoconhecimento, nas práticas meditativas. Certo. E Bruna, o jejum que tu falas aqui, ele é o jejum que a gente pode fazer, por exemplo, de tantas horas num dia, ou são de dias esse jejum? Como é que tu geralmente fazes? Por exemplo, só para dar um exemplo para que a gente possa também compreender. Eu já tive jejum de dias, né? Já fiz, assim, práticas. Só que, claro, o nosso caminho, ele é um caminho de práticas espirituais, onde a gente tem esse foco, né? Dessa limpeza do espiritual. Então, sim, eu já tive jejum de 5 dias, onde foi somente com a água, e aí eu observei outros níveis de consciência, mas quando a gente propõe um jejum para as pessoas que estão em casa, a gente propõe um jejum de poucas horas, talvez 12, 14, 16, né? Mas isso eu digo que seria um observar. Tu pode te observar, porque às vezes a gente come só por uma questão de hábito. Claro. E a gente não está observando o nosso corpo. Será que o meu corpo tem realmente necessidade desse alimento? Será que eu estou comendo porque me falaram que eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Né? O porquê? É sempre trazer esse questionamento. Então, se eu vou comer é porque agora eu tenho necessidade. E muitas vezes tem a questão do meio-dia. Ai, bateu meio-dia, eu tenho que almoçar. Mas tu nem sequer se perguntou se tu tá com fome. Mas nós temos que cumprir, né, rotinas. Tem que levar o filho para a escola, né? Tem que almoçar ao meio-dia. Então, a gente perde um pouquinho isso de se observar. Mas o que a Bru estava falando, e é um questionamento teu, e talvez seja de quem está nos assistindo também, né? Como é que o público em casa, leigo, como é que eu vou fazer isso? Vou sair fazendo jejum? Vou ficar sem comer 5 dias? Eu vou sobreviver? Eu não vou, né? Então, o que a gente pode dizer e fazer com segurança, desde que não sejam condições específicas, como uma gestação, como um diabetes do tipo 1, dependente de insulina, né? Algumas crianças,
Mas no geral, né, uma pessoa saudável, como é que ela pode começar a fazer isso? Então, a gente fala de um jejum assim de 12 horas. É muito fácil de fazer isso. A gente pode, por exemplo, jantar um pouquinho mais cedo, né, 6, 7, até 8 horas, e eu vou comer às 8 horas do dia seguinte. Isso já me dá um jejum de 12 horas tranquilamente. Porque muitas vezes é difícil fazer durante o dia, né? Então, eu pular o almoço, pular o café da manhã, para quem não tem o hábito, é uma maneira um pouquinho mais difícil de começar. Agora, à noite é super tranquilo. E qual seria a função dessa, além de ter toda essa leveza espiritual, mas qual a função, né, no nosso físico mesmo? Por que ficar um pouquinho em jejum? Então, muita gente usa o jejum como um protocolo de emagrecimento. Para o emagrecimento, o que a gente sabe que funciona mais é a diminuição das calorias, né? Então, se eu fraciono essas minhas calorias em uma refeição ao dia ou em mais refeições, não vai interferir tanto. Então, usar o jejum como único objetivo de emagrecimento não é um objetivo assim tão nobre. Mas, por outro lado, quando eu percebo que eu fico sem me alimentar, eu estou deixando de alimentar algumas bactérias que não são tão interessantes da nossa microbiota intestinal, que são bactérias patogênicas, e que elas são dependentes do gotejamento de sais biliares, da vesícula o tempo todo. Então, quando eu deixo essas bactérias um pouquinho com fome, isso é muito bom. Elas sofrem uma injúria. O meu corpo consegue fazer o turnover de proteínas, consegue se restabelecer, e eu não fico gotejando o tempo todo, né, alimento para essas bactérias também. Então, no lado falando em microbiota intestinal, em bactérias boas, que a gente sabe que hoje isso está totalmente relacionado com a nossa saúde, né? Então, conseguir ficar um período sem se alimentar é muito interessante. Então, conseguir começar assim com 12 horas, para quem está iniciando, pode fazer isso com segurança e facilidade. E quem sabe, no final de semana eu vou me desafiar um pouquinho mais. Eu jantei e talvez só vou almoçar, vai dar 16, 18 horas. É importante também que quando a pessoa se propõe a eliminar alguma refeição, a ficar esse período em jejum, que na próxima refeição eu consiga ter um aporte suficiente dos nutrientes que eu excluí. Então, às vezes a pessoa decide, eu vou cortar o jantar. Sim, mas no jantar eu comeria uma série de vegetais, talvez comeria proteínas, comeria carboidratos, sei lá, e eu não vou mais comer isso durante esse dia. Como é que eu vou repor isso no dia seguinte? Então, também eu preciso, né, ter uma alimentação saudável para que me dê respaldo de ficar sem comer em algum momento. Eu não posso simplesmente me alimentar de industrializados, alimentos que tenham pouca vitamina, mineral, e ficar cortando refeição. Senão eu também posso ter uma deficiência. Sim, um efeito contrário. Pois é, e aí é bacana porque a gente entender que sem um auxílio de um profissional, por vezes, acaba se correndo até algum risco. É, claro. Então, bacana para quem nunca fez, não tem essa ideia, procura um profissional, até mesmo para fazer daqui um pouco alguns exames que são importantes para ver se está tudo certo. Porque assim, fazer o jejum e trazer para consciência que isso pode fazer bem tanto fisicamente como espiritualmente, como a Bruna colocou, é muito importante. Então, se alguém se sentiu chamado em fazer o jejum, é bacana. Daqui um pouco, se tu sente que há pouco já fez os exames, teus check-ups, teus coisas, tá tudo certo. Então, daqui um pouco pode começar. Mas é bacana também estar conversando com pessoas que são profissionais, que podem estar auxiliando, dizendo, olha, no retorno do jejum, tu pode estar comendo tal coisa que talvez não foi consumido antes, no período que tu consumiria. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o equinócio da primavera nessa sexta-feira à noite. Fica conosco. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo.
A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre o equinócio de primavera, como nos preparar para ele e ter todo esse entendimento dessa saída do inverno e essa entrada da primavera, esse desabrochar novamente, que todo ano acontecem em todas as estações, e como é bacana a gente ter essa consciência. E dentro disso, a gente acaba vendo que espiritualmente a gente age de uma forma que fisicamente acaba também refletindo. Então, aqui, quando a Julie fala sobre o que pode sobrecarregar, o que sobrecarregou o inverno, o que nós precisamos cuidar, aqui a Aline já fez algumas colocações de dicas que são super importantes. A Bruna já falou sobre o jejum nessa noite também, então algo que vale a pena ir pontuando e vendo o que faz bem para ti, o que daqui um pouco tu pode estar trazendo para tua vida. E agora, então, Julie, vamos falar um pouquinho sobre toda essa questão de 21 dias, preparação, o porquê de tudo isso. O que acontece? Quando nós ingerimos, assim como a Bruna falou antes, quando nós ingerimos, nós estamos carregando o nosso corpo com essa energia da digestão. Então, é como se a nossa atenção estivesse voltada para o processo da digestão daquela comida que foi ingerida. Logo, se eu não me alimento, eu tenho toda a energia para direcionar para algo específico, para um projeto de vida, para algo que eu quero materializar e concretizar. Então, quando eu não comi hoje, estou em jejum, e vou fazer um processo meditativo, vou entrar em meditação, compara a meditação de quem está em jejum e quem está com a barriga cheia. E quem tem a dependência, né, Julie? Porque vai começar, eu tô com fome. Né? Porque daí tem esse lado também. Sim, não vai meditar de jeito nenhum. Não vai conseguir. Então, que intenção eu coloco para quando eu não vou me alimentar? Uhum. Porque muitas vezes tu vai ficar naquela questão assim, tá, eu não vou comer hoje porque eu tenho exame de sangue.
Ai, tu fica naquilo, ai meu Deus, ela tá comendo uma bolachinha, ai eu queria comer, ai, tu fica naquele sofrimento do jejum. Então, quando a gente faz um processo de mística ou um retiro espiritual, tu tem um propósito diferente para praticar o jejum. Tu tem um desejo de se conhecer. Como que eu sou sem toda essa comida? Quem eu sou? Não só sem a comida, né, gente? Quando a gente fala em um detox, é um detox de informação. A gente tá hoje nessa era, assim, de tecnologia, informação. Chega a ser uma loucura de tanta informação, né? E a gente consome tudo isso. Então, ele é também um detox de todas as informações que a gente vai ingerindo ao longo do dia, né? Todas as emoções. Porque quando a gente fala em ingerir algo, não é somente o alimento. Certo. E, Bruna, quando nós falamos essa questão, por exemplo, do jejum, e a gente traz para a questão de dizer das nossas informações, também fazer um jejum disso, que é talvez muito importante chegar em casa, porque muita gente trabalha com o celular, precisa ter a informação a todo momento aí. Mas quando eu posso chegar em casa e me dar o direito de, daqui um pouco, eu vou iniciar o meu jejum e eu já deixo também meu celular de lado. Sim, porque são os hábitos, né, Laura? Nós temos a nossa vida baseada em hábitos, né? Então, hábitos alimentares, o hábito de ir para a cama às vezes com o celular. E aí a gente vai fazendo isso meio que no automático. A gente já não tem mais essa percepção, né? Do quando sou eu, de quando é o trabalho, de quando é a família. Se virou uma grande, sabe? É tudo a mesma coisa. E aí eu não tenho mais um tempo para cada coisa na minha vida. Eu não tenho mais um tempo de olhar para minha saúde física, olhar para minha saúde espiritual, olhar para minha saúde emocional. E quando tu falas tudo isso, me parece muito presente a ansiedade das pessoas. Sim. Porque quando a gente tá preso a várias situações que a gente não... E quantas vezes pega o celular, falo por mim, inclusive, vou dar uma olhada no que tem, assim, é pelo simples fato, por aquela necessidade que eu tenho de estar manuseando o celular e vendo algo a mais aí pra mim. E que muitas vezes eu não encontro, porque tu fica só girando e, eu queria ver algo importante e nada que eu girei ali me chamou atenção. Então, nós trabalhamos também aí a questão da ansiedade das pessoas dentro de toda essa gama de... Sim, geralmente a gente tem aquela questão do mais, né? Então, eu estou colocando para dentro, é sempre mais. E como seria se tu te observasse com menos, né? Menos informação, menos comida... E menos comida industrializada, mais comida de verdade, né? Como tu te observa dentro desse menos? É um menos em tudo. Talvez menos palavras, né? Esse silêncio interno. Então, é um observar-se dentro do menos. Porque nós já conhecemos o nosso corpo cheio de informações, cheio de alimentos, cheio de emoções, cheio de vícios emocionais. Como eu fico quando eu tenho menos? Quando eu posso olhar para o menos, e eu posso olhar para o menos de uma outra maneira. Não com uma maneira não de um lugar de falta, de escassez. Eu olho para o menos como um lugar de eu vou me abastecer de mim mesma. Eu vou me abastecer da minha essência, do meu interno. Certo, e dentro disso... toda a ligação com a alimentação, com a nossa nutrição. Isso tudo que as meninas estão falando é bacana, porque se elas explicarem melhor o programa delas ali, o objetivo não é só de comida, né? Não é só o jejum, é tudo isso de eletrônicos ou de hábitos. Mas falando um pouquinho aí respaldando a meditação, né? Por que é tão importante, então, meditar? Tenho que ficar com o estômago vazio, conseguir meditar? Será que para a ciência é bacana, né, a meditação? O que a gente sabe sobre isso? Então, falando bem cientificamente, as nossas células, então temos o DNA lá em cada célula, e o final do nosso DNA, ele tem uma parte que se chama telômero. E ele é a nossa medida, né, do nosso envelhecimento. Tanto que hoje eu já posso até fazer o teste, saber qual é o tamanho do meu telômero e inferir a minha idade biológica.
Então, eu posso ter 30 anos e o meu telômero tá de 40. Opa, e então alguma coisa tá errada. E quando eu nasço, o meu telômero ele é grandão e ele vai encurtando ao longo da vida e isso é biológico, é esperado. O problema é quando ele encurta muito mais rápido do que ele deveria. Então, vou lá, faço um teste genético, descubro que meu telômero é menor do que ele deveria estar. Já estou com uma idade biológica maior do que a minha real. Como é que eu posso fazer para desacelerar o encurtamento desse telômero? Ou como é que eu posso fazer até para aumentar ele um pouquinho? A meditação é uma das maneiras mais eficazes de eu conseguir preservar esse telômero. Então, aliado à atividade física, aliado à alimentação, a meditação também faz isso. Então, que bom que é saber que além de estar com toda essa conexão espiritual, tá, mental, mas ainda assim eu tenho esse benefício completamente mensurável, né? Então, a gente sabe que pessoas que meditam, elas têm os telômeros até 70% maiores comparado com alguém que não medita. Então, quem descobriu isso, né, uma pesquisadora, Elizabeth Blackburn, tem um livro muito interessante que é O Segredo Está nos Telômeros. E ali ela fala de emoções e sentimentos como pessimismo, como raiva, como ruminar as coisas, o quanto isso nos faz mal e encurta de fato o nosso telômero. E quando o nosso telômero está curtinho, a gente vai ter mais sinais de envelhecimento, vai ter mais sinais de inflamação do corpo, que são mensuráveis também, e esses todos é que aos poucos vão me levando a sinais de envelhecimento, de doença e de morte. Quando eu estou mais próximo da morte, o meu telômero está menor. Então, que bom que é poder preservá-los. E a meditação, uma alimentação dessa maneira, como a gente está falando, e a atividade física também, que a gente não citou tanto aqui, mas é outro pilar, consegue nos manter com esses telômeros saudáveis. Que bacana! Nossa, isso é incrível! Porque como é importante todas essas informações poderem chegar até nós, pessoas que tem interesse em viver bem, né? Qualidade de vida e tudo mais, mas a gente não tem esse conhecimento, então que bacana. Eu digo, hoje estar podendo levar para as pessoas em casa isso. Como é importante. E dentro de tudo isso, e falando muito sobre a meditação, Júlia, aqui a gente já teve programas sobre meditação, mas eu gostaria, então estou ouvindo toda essa explicação e que me leva a crer que sim, eu preciso urgente iniciar a minha meditação. Como a gente pode ver essa questão da meditação para pessoas que nunca fizeram? Ou mesmo se eu preciso ter alguém que me guie, ou como podemos fazer? A meditação, ela pode ser de várias formas. O simples fato de, agora eu sentei, eu não tenho nada para fazer. Vou pegar o celular. O que acontece? Tu tá indo de novo para fora. Tu tá olhando a vida do outro, a propaganda do outro. É um movimento yang. A meditação, ela é mais introspectiva. Então, agora me dê um tempinho. Eu não vou pegar meu celular, vou descruzar minha perna e vou conduzir 5 respirações profundas. E pode ser até de olho aberto. Tu já fez uma meditação. Entende? Certo. Então, são pequenas coisas. Porque o que acontece? O teu maior desejo é que isso se torne um hábito saudável, né? Então, eu deixo de ladinho um pouquinho o meu celular e digo, daqui a pouquinho a gente conversa. Eu vou assistir algo a mais depois, Isso, né? Porque agora eu só vou respirar 5 vezes aqui, perceber o meu corpo que ele vai ir relaxando conforme eu tô respirando e pronto. E a questão... Então, é só praticar. E a questão de trazer o aqui e o agora, né? Quando a gente conta as respirações, é um ótimo gatilho para estar no momento presente. Porque aí tu não consegue pensar, tu tem que contar quantas respirações tu tá dando. E é importante mostrar isso pro pessoal que quer iniciar, porque como é que eu vou ter que ficar lá 1 hora sentado, até eu, como mais leiga no assunto, posso falar, né? É difícil se propor a isso. Mas aí quando tu propõe, né, ao paciente, ao aluno, afinal, não, a gente vai parar e vai fazer 5 respirações. Isso tu consegue? Não, isso eu consigo. E quando eu estou focado na minha respiração, eu não estou divagando no futuro, eu não estou remoendo o passado, eu estou no presente. Aí entra outra parte que a gente chama do mindfulness, que é estar com a mente no momento presente.
só isso, né? É atenção plena. Então tem vários protocolos de mindfulness para diminuir ansiedade, depressão, dor crônica, dependência química, isso tudo, né, com o respaldo da ciência. Tanto que a gente tem hoje o Mindful Eating, que é comer com essa atenção plena. Então, quando eu sirvo meu prato de comida, eu sinto o cheiro, o gosto, se ele é crocante, se ele é macio, se eu me conecto com ele imaginando quem preparou isso, como é que ele veio parar aqui na minha mesa, no meu prato. Quando eu posso preparar, quando eu posso colher, então eu vou ter mais conexão ainda. É totalmente diferente de quando eu pego um industrializado, um congelado, coloco no micro-ondas e como assistindo, então, naquela hora, lendo, conversando no celular, totalmente desconectado da comida. Então, muita gente também acaba usando o mindfulness, que é estar presente no momento, e o mindful eating, que é comer com atenção plena, também para o objetivo de ter melhor... Quando eu mastigo, eu libero enzimas digestivas, eu tenho melhor digestão. E é muito interessante também, agora fazendo um outro link, mas quando eu mastigo fibras, eu não digiro todas elas com as minhas enzimas, mas quem digere para mim isso é a minha microbiota intestinal. E o mais interessante é que quando eu dou para as bactérias os alimentos que elas gostam, essas fibras, elas liberam ácidos graxos de cadeia curta e um deles é chamado butirato, que é um bálsamo para o cérebro. Ele faz muito bem para os neurônios. E além disso, ele sinaliza saciedade no cérebro. Então, inclusive, se eu estiver pensando, quero cuidar da minha alimentação, quero perder peso, então, parar, respirar, comer devagar, prestar atenção no alimento e mastigar. Isso já ajuda, né, o funcionamento do meu corpo em muitas vezes mais do que eu simplesmente comer um alimento e não prestar atenção no que eu estou fazendo. Tem um hábito que as pessoas antigas tinham. Gosto muito de tratar da ancestralidade e trazer ela para o presente, porque eu acho que a ancestralidade é um conhecimento magnífico e que a gente possa olhar e trazer para o nosso dia a dia. Quando a Aline fala da gente olhar os alimentos, eu não sei vocês, mas quando a gente ia comer na casa da avó, quando a mesa estava toda pronta, que nós íamos sentar para comer, ela chamava uma oração. Então, nesse momento da oração, tu estás no momento presente, porque tu estás orando, agradecendo aquele alimento, e aí muitos diziam assim, vamos agradecer o feijão, aquela pessoa que plantou, que colheu, que limpou, que levou até o mercado. E assim a gente comprou. Vamos agradecer as mãos que produziram esse alimento. Poxa, esse alimento fica totalmente diferente, né? Do que, como a Aline diz, pegar um alimento, colocar no micro-ondas e sentar e comer na frente da televisão. E não que nunca vai ter esse momento vai também, precisar, né? Vai ter o dia que eu vou acabar comendo a pizza lá do micro-ondas, do forno, sei lá, congelar e tá tudo certo. Mas que eu consiga me organizar para que muitas outras vezes, né, eu possa preparar ou comer de alguém que prepare, ter uma paz para comer. Então, sentimentos como gratidão, por exemplo, ele é um dos sentimentos que vai incumpridar o nosso telômero, né? Então, quando eu estou completamente desconectado, além de fazer mal para o meu espiritual, eu vou fazer muito mal para o meu físico também. Que bacana. Gurias, eu preciso chamar mais um breve intervalo comercial e a seguir nós voltamos com esse papo para lá de especial nesta noite no programa Algo a Mais. Fica conosco. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed.
Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Voltamos com o programa Algo a Mais desta sexta-feira. Sextou, pessoal. Agora a gente tá entendendo um pouquinho nessa noite sobre o equinócio de primavera, de como a gente precisa nos preparar para ele. Eu digo que é tão importante e tão legal estar por dentro de tudo isso, porque a gente percebe, dentro de tudo que já foi colocado nessa noite, o como isso interfere na nossa saúde física e mental. Então, como é gostoso, como é bacana. Pessoal, agora, antes de nós continuarmos o nosso papo, tem um videozinho da Manfi Produtos Alimentícios aqui para nós, que eles sempre têm umas delícias, né, pra gente encontrar também e estar aproveitando. Então, roda para nós, produção. Bom dia, Laura! Bom dia a todos os telespectadores que estão nos acompanhando nesta manhã deliciosa do Algo a Mais. E a gente tem um recadinho, pois nós estamos na Manfi Produtos Alimentícios aqui em Vista Alegre do Prata. A Ana tem um recadinho para todos nós, confere só. Bom dia, pessoal! Bom dia aos ouvintes da Conecta. Bom dia a quem gosta do programa Algo a Mais, que é o programa que a gente gosta de paixão. Estamos aqui oferecendo nossos biscoitos. Gostaríamos que vocês provassem. É um biscoito de alta qualidade, muito bom. Encontra-se em qualquer mercado, mercearia dessa nossa cidade, da região. E estamos esperando que vocês provem e gostem, porque biscoito é tudo de bom. Caso vocês queiram ver como toda essa magia acontece, estamos aqui em Vista Alegre do Prata, de portas abertas para receber vocês. Então, fica a dica aí, né? A gente agradece a Manfi por ser nosso colaborador na Conecta Mais, do programa Algo a Mais, e venham provar os produtos da Manfi. Eu sempre digo que esses biscoitos Manfi com um cafezinho preto fazem tão bem também quando a gente sai do nosso jejum, né? Então, em outros momentos, já que a gente está falando hoje sobre algumas questões que podem auxiliar também, então, mas não deixe de consumir os produtos Manfi, que são uma delícia. E agora, voltando então para o nosso papo sobre o equinócio de primavera, vamos falar sobre a mística desses 21 dias, Bruna. Então, baseado em tudo isso que nós falamos aqui, nós desenvolvemos, né, a mística prana. A mística prana, ele é um movimento de autoconhecimento,
né, de despertar de consciência. Para quê? Para que dentro desses 21 dias a gente possa olhar para o nosso ser em essência, olhar para tudo que está aí, tudo que pode chegar. Porque a gente sabe que quando nós fizemos isso num grupo, é muito diferente de estar nesse movimento individual. Então, quando eu tenho um grupo para meditar, quando eu tenho um grupo para me auxiliar nesses processos de desintoxicação, tanto alimentar quanto de informação, isso se torna mais fácil, né? E dentro disso, então, nós desenvolvemos, eu e a Julie, a Mística Prana. A Mística Prana é um olhar para tudo que a gente já, por todo o nosso caminho trilhado, tudo que nós já percorremos, né? É como se fosse a nossa sacola de medicinas colocada em prática. E aí, para isso, a gente inicia, né, no dia 2 de setembro e vamos até o dia 22 de setembro, com um grupo, né, de 21 pessoas. Então, quem sentir de estar conosco nesse movimento, adentrando os caminhos do nosso ser, né? Julie, complementa sobre a mística para que a gente possa mostrar mais. E entender um pouquinho mais, porque tudo isso... O que acontece? O pessoal que sentir no coração esse convite, porque é muito pessoal isso, né? É muito da pessoa sentir que está pronta para fazer, que está pronta para entrar num programa assim. A mística, ela vai abordar textos reflexivos, né? Então, como a Bruna diz, é da nossa caminhada, né? Tudo aquilo que hoje soa em verdade em nós vai estar ali naquele material impresso que o pessoal vai estar recebendo. Vão ter meditações diárias, então, todas as manhãs, olhou lá no grupo do WhatsApp, tem a meditaçãozinha lá. Então, tu acordou, já vai ter uma meditação guiada por mim ou pela Bruna durante esses 21 dias. Nesse material vai ter um diário, porque a gente trabalha muito a terapia da escrita, né? Então, que a pessoa possa se observar. Então ontem eu pratiquei uma caminhada, eu comi isso, isso e isso, eu dormi tantas horas, meditei. Como eu estou me sentindo hoje? Então, vai ter toda essa terapia da escrita. Depois, no passar dos dias, cada dia é uma grande surpresa, né, Bru? Porque a gente tem várias surpresas programadas para esses dias. Nós vamos ter propostas de jejum, sim, de 12 horas, 18 horas, 24 horas, mas nada que seja vai ter que ser, não. A proposta tá ali e cada um vai no seu sentido de fazer ou não. Porque pode ser que algumas pessoas digam assim, eu quero fazer esses 21 dias pro açúcar. Pode ser, né? Eu quero fazer esses 21 dias porque eu não quero consumir carne. Quero fazer esses 21 dias porque eu não quero consumir bebida de álcool. Quero fazer 21 dias cuidando do eletrônico, dormindo mais cedo. Então, é muito da proposta e do olhar de cada um. É muito individual. No final desses 21 dias, quando chegar ali na última semana, nós vamos convidar as pessoas, porque ele tanto pode ser online quanto presencial, né? Porque nós vamos ter um encontro presencial lá no finalzinho da mística, que vai ser a nossa oferenda. Nós vamos escrever... Posso contar, Bruno? Nós vamos escrever uma carta, né? A gente vai trabalhar todo um material junto com o pessoal para que isso se torne uma oferenda. Porque é como se essa carta fosse as sementes. As sementes que a gente entrega para a terra e de que forma elas vão germinar. Então, é todo esse movimento que a gente vai fazer em grupo. Então, a gente convida a todos, para quem sentir no seu coração, de estar conosco nessa caminhada. É um projeto eco-espiritual, onde eu e a Bruna ancoramos lá no Prana. É a nossa segunda edição. Então, que cada um sinta no seu coração se tem o desejo de participar conosco. Que bacana. E como isso vai fazer muito bem para quem puder estar junto, porque... Para quem não tem a questão da meditação, algo que quer começar, é uma forma muito bonita de começar. E quando a gente fala em 21 dias, a gente fala também na questão de criar o hábito. Do hábito, exatamente, né? Por que 21 dias? Porque em 21 dias nós conseguimos reprogramar as nossas células, né? Em 21 dias a gente consegue liberar hábitos que antes eram tóxicos e inserir hábitos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, o hábito da meditação, o hábito de uma alimentação mais saudável, o hábito de uma noite de sono melhor. Então, tudo isso, a mística ela serve para isso, né? Para trazer esse hábito saudável, para
para colocar esse hábito de uma maneira leve na tua vida, porque tudo isso pode ser, a gente sempre pode olhar para tudo das duas formas, né? Como sendo algo pesado ou então como sendo algo leve, de despertar de consciência, porque é isso que o momento nos pede. O momento espiritual, as equipes espirituais, elas estão nos pedindo para esse despertar em massa. Então, que a gente possa trabalhar esse despertar. Maravilha. E dentro do despertar, né, Aline, a gente entra em todo um sistema onde o nosso corpo começa a fazer uma limpeza. Essa questão que as meninas falaram, então, pode ser do açúcar, pode ser da farinha, né? Cada um vai se propor ao que achar mais interessante para o momento. O fato de estar em grupo, como a Bruna falou, é muito bacana, né? Se eu me proponho sozinha a comer menos açúcar, eu não tenho toda essa força. Mas quando eu estou num grupo, quando eu assumo um compromisso público, então isso fica mais forte, eu tenho apoio, tem pessoas que falam a mesma língua. Então, para quem quer conseguir modular, né, alguma questão dessas na vida, é importante o apoio do grupo. E as nossas papilas gustativas estão acostumadas a receberem sabores tão intensos, né, que preencham, como o açúcar, como o glutamato monossódico, presente na maioria dos industrializados. Eu fico com mais receptores ainda para esses sabores, mas rapidinho eu vou diminuindo esses receptores. O prazer rápido, né, Line? Também é o prazer rápido, mas também essa questão das papilas mesmo terem esses receptores. E aí, se eu diminuo o consumo do açúcar, por exemplo, eu vou tendo menos receptor. E aí, daqui a pouco, uma cenoura já me parece doce, e não só o chocolate. Porque a cenoura, por natureza, ela é doce. O arroz, ele é doce por natureza, eles nutrem o baço, né, na medicina chinesa, mas eu não percebo que eles são doces. Por quê? Porque o meu limiar do doce é aquele do chocolate, que é, né, não é o amargo, é aquele mega doce. Então, o fato de limpar um pouquinho esse paladar me ajuda a acostumar a consumir menos. E também tem um professor que sempre diz que o melhor detox é não intox. Então, se eu não estou intoxicando, eu já estou detoxificando, né? Detoxicando. Já é interessante. E também essa questão, então, dos 21 dias para poder formar um novo hábito, tá ali 21 dias com o compromisso do grupo e, quem sabe, poder manter muita coisa depois. Porque essas comidas nos dão esse mecanismo de recompensa que a Júlia falou. Então, eu libero dopamina quando eu como açúcar e isso entra lá no sistema de recompensa do meu cérebro. Eu me sinto feliz e eu já quero comer de novo para ter aquela sensação. Além disso, o açúcar levanta muito rápido a nossa glicose. Isso me dá uma energia boa, rápida na hora. Mas assim como ele sobe, ele desce rapidinho. E aí eu tenho aquela moleza, fadiga, um pouquinho mais depressivo, pela baixa rápida da glicose. Então, é ensinar o cérebro a comer. Então, perceber que quando eu como muito açúcar, quando eu como um industrializado, eu tenho esse excesso. Então, eu tenho prazer rápido, porque o cérebro, ele quer prazer rápido, logo. Então, a gente vai ensinando o cérebro de que a gente pode ter um aumento, um prolongamento de prazer, que não vai ter essa queda brusca, né, Aline? Então, a gente ensina. Mais equilíbrio. A ideia é inserir isso no nosso dia a dia, né? Que isso não seja somente uma prática de 21 dias e que depois termina essa prática, terminou tudo. Não, a ideia... Quem entra na prática não é o mesmo que sai. Não é aquela coisa de entrar, fazer a prática de 21 dias e depois o dia do lixo. Ei, né? Não precisa ter o dia do lixo, pode ter o dia da pizza, o dia, né, que eu vou comer, sei lá, um X aqui na nossa região, mas não precisa necessariamente olhar para isso, né, com essa visão deturpada, né? Até mesmo porque... Equilibrar. Exato, porque quando a gente fala assim, você pode ter 9 dias normais e o dia que o pessoal intitula como lixo, né? Que é o dia... Mas não é isso. A questão é tu não precisar recorrer a isso. Comer é um prazer. E comer uma pizza em família é um prazer. Isso é muito bom. Inclusive, ensinar isso para nossas crianças. Que bom que é poder sentar aqui e comer uma pizza todo mundo junto. E não hoje é o dia do lixo, a gente vai comer porcaria, então hoje entra a pizza. A conotação é muito ruim, né? Sim, claro. Então, qualquer alimento tem o seu valor, ou afetivo, né? Ou nutricional, mas vai ter um valor de alguma maneira para aquela pessoa. E nós colocamos toda essa energia no alimento, né? Imagina tu olhar para um alimento e falar que aquilo é um lixo. Exatamente. Então, tu tá ingerindo tudo isso. Tu tá ingerindo aquela emoção do lixo. Bacana essa consciência. Isso também, gente, para quem trabalha assim as questões alimentares no fato de emagrecer, isso engorda.
Tá? Isso engorda. Então, o que engorda não é basicamente o alimento, é a informação que a gente coloca naquele alimento. Porque nós podemos programar o nosso alimento. Muitas vezes a gente tem as festinhas pra ir com as crianças, que nem a gente falou da festa junina antes, né? Então, como é que tu vai numa festa junina? Não come isso, não come isso, não come brigadeiro, não come bolo, não. Tu não tá se divertindo, tu tá contraindo aquela criança, né? Opa, então vamos só colocar para essa criança, para tua família, para o ambiente todo, um equilíbrio disso. Sim, porque na realidade quando tu barra isso, Tu principalmente de estimula. uma criança, é isso mesmo. Então, para que não crie esse estímulo ou essa coisa de eles criam, parece algo mais O por inacessível aquilo. é Isso, muito melhor. É muito melhor. Então eles vão comer escondido, eles vão passar ter... mal às vezes de tanto comer. Isso. Então, convidar a criança, dizer, nós vamos numa festinha que bacana, vai ter brincadeira, vai ter criança, vai ter muitas coisas, inclusive vai ter uma comida bem boa, né? E não só o foco. Porque se eu nunca posso comer, quando eu saio, o foco é a comida. Com certeza. Sim, não vai nem brincar. Vai comer. Gurias, papo ótimo. Mas eu preciso agradecê-las nesta noite. Nossa, incrível. Quero que vocês voltem para falar mais sobre toda essa questão de nutrição, junto com toda a questão espiritual, como isso faz bem ouvir também, né? Agora tem que colocar em prática. Então, daí é outra história, né? Mas é muito importante, é muito legal. E sim, espero que muita gente tenha sido tocado dentro desse assunto, que é algo tão legal. Então, meninas, muito obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada. Pode, se quiser deixar um recadinho pro pessoal em casa, à vontade. Não, obrigada. A minha primeira participação, né? Eu gostei muito, espero ter contribuído. É isso aí. E contribuiu muito, Aline. Ricas as colocações. Julie, mais uma vez aqui. Ai, muito obrigada. Gosto muito de estar aqui. E deixo o convite para o pessoal que quiser participar da Mística, se inscrever, pode entrar em contato com o Prana. A gente dá qualquer orientação que não tenha sido respondido aqui no programa, né? certeza. Que tiver alguma dúvida, pode nos escrever, que a gente vai estar à disposição. Gratidão mais uma vez por estar aqui. Igualmente, Julie. Bruna. Laura, gratidão ao pessoal de casa. Estamos à disposição nas nossas redes sociais. Tem mais informações sobre a mística, sobre como acontece, de que forma nós conduzimos tudo isso. Então, quem sentir pode nos contatar. Estamos à disposição. Maravilha. Gratidão. E agradecendo vocês, agradeço a todos que estão em casa, nos acompanharam nessa noite. Vou desejar um ótimo final de semana a todos. Aproveitem, meditem, se alimentem bem. E segunda-feira nós nos encontramos aqui no Algo a Mais, às 6:45 da noite. Até mais.